tela aqui, ô Shirley. Já estou com uma tela aqui, aí eu queria saber aí, porque ainda tem muita dificuldade para essas questões tecnológicas. É melhor apresentar a tela inteira ou uma janela? Como é que vocês fazem isso? Ou uma guia? É uma janela, né? Apresentar uma janela da apresentação, né? Coloca como uma janela. E aí, Tá, como é que você... Guia é mais se você for passar um vídeo, entendeu? Tá ótimo. Não. Então vamos lá. Não apareceu, não. Não, tá lento, tá lento. Um momentinho. Ainda. Pronto, pronto. Tá todo mundo vendo agora? Sim, sim. Sim. Agora sim. Olá, pessoal, me dá um feedback aí, me dá um retorno. Vocês estavam vendo a apresentação? Sim, estamos vendo. Dá para ver sim. Então vamos lá. Bom, pessoal, boa tarde a todos, tá? Eu vou tentar ser o mais sucinto possível, não vou ficar me prolongando, né? Nos slides. Isso é apenas uma síntese, né? Uma síntese ao comprido, não extensa, de 40 slides, tudo que a gente da coordenação de integração com a empresa realizou nesse ano de 2021. Né? Então, eu me chamo Alexandre Miotti Soares, meu cargo aqui no Instituto é assistente de administração. Eu estou aqui no IFRJ desde o dia 3 de novembro de 2010, ou seja, eu já tenho 11 anos, né, de vida aqui no IFRJ. E assim como, de forma geral, assim, a minha qualificação, eu sou graduado em Ciências Biológicas, tenho especialização em Planejamento e Gestão Ambiental e sou mestre em Engenharia Ambiental pelo Instituto Federal Fluminense. Tá? Para vocês entenderem um pouquinho melhor, né, eu coloquei aqui no início da nossa apresentação quais são as principais atribuições da nossa coordenação. E isso está no Regimento Geral da Escola. Então, cabe a mim credenciar empresas, divulgar estágios disponíveis, acompanhar e encaminhar discentes estagiários, agendar as visitas de supervisão, encaminhar à Secretaria de Ensino Técnico, né, após a aprovação dos relatórios de estágio, relação de discentes aprovados. Então, uma série de atribuições aqui que nem todas dizem respeito à nossa realidade, né? Porque a gente só tem estágio facultativo, não obrigatório, né? E uma dessas atribuições, ela diz respeito aos estágios que são obrigatórios para o aluno poder integralizar a sua carga horária, tá? Eu gosto muito de fazer nas minhas apresentações fluxograma. Então, vocês vão perceber aí que tem muita imagem, muito gráfico, muito fluxograma para a nossa apresentação não ficar muito cansativa. Tá? Então, no caso do IFRJ, se vocês não estiverem ouvindo, vocês podem, a qualquer momento aí, podem me interromper, tá? Tudo ok, pessoal? Tudo bem, Miotti? Beleza. Estamos ouvindo bem. Então, olha só, nós temos estágios não obrigatórios. Então, de acordo com a lei de estágio, os nossos estagiários, eles têm que ter idade mínima de 16 anos, a partir do penúltimo período. Isso aí é uma recomendação, tá, do nosso regulamento, não quer dizer que seja obrigatório, é apenas uma recomendação.
Os estudantes têm que ter 6 horas diárias de estágio, tem que ter férias proporcionais, o estágio não pode exceder 24 meses e eles têm que ser remunerados, tá? A gente tem 2 formas de avaliação, que é a ficha de frequência e avaliação do supervisor do estágio e o relatório de avaliação do estagiário, que é feito pelo próprio estagiário. Com relação ao seguro, que é obrigatório, existem 2 formas. Hoje, o IFRJ conta com uma apólice da Previsul Seguradora, que tem duração até 31 de dezembro desse ano. Pode ser prorrogado, deve ser prorrogado, provavelmente, ou outra licitação deve estar em curso para contratar outra empresa, ou então a seguradora pode ser, enfim, a empresa, né, que vai fornecer o estágio, ela já pode ter a sua seguradora própria. Aqui eu criei alguns critérios para a escolha das empresas, né? Porque, assim, lamentavelmente, assim, muitas empresas, até por dificuldades financeiras, elas acabam. A gente como é que eu posso dizer? A gente tem muito pouca informação a respeito dessas empresas, porque elas não conseguem ter um site institucional, não conseguem ter uma rede social organizada, tipo um Facebook, um Instagram, e aí fica difícil a gente avaliar a credibilidade dessas empresas. Então, para poder a gente avaliar a credibilidade dessas empresas, o primeiro critério que a gente adotou foi, né, se essa empresa tem um website ou não. Tá? E se ela tem um website, a gente procura ver se tem um e-mail institucional dentro desse website, porque foi a única forma que nós encontramos de contactar essas empresas, através do e-mail institucional. Se ela não tem um website, a gente não descarta ela, a gente vai até a rede social. Tem Facebook? Não, não tem Facebook. Aí a gente vai descartar a empresa. Então, essa empresa não tem um site institucional, não tem uma rede social, não tem como a gente, né, avaliar, né, assim, digamos, a segurança, né, a credibilidade da empresa. Então, a gente, de preferência, né, não quero me estender muito nesse fluxograma, não. Se ela tiver um website, né, ou se ela tiver, né, uma rede social, um Facebook cadastrado com um e-mail, pelo qual eu posso manter relacionamento com a empresa, eu cadastro essa empresa para contatos futuros, tá? Essas empresas seriam para realização de estágio para os nossos alunos, tá? Aqui eu fiz assim uma série de assim, empresas que a gente deve evitar por questões éticas, por questões de conflito de interesses, né, interesses religiosos, interesses políticos, ou então empresas que podem causar algum constrangimento para os nossos alunos. Então, eu coloquei algumas empresas que não devem ser buscadas para fins de estágio. Isso não é uma regra, né? Não está dentro de regulamento, foi o que eu entendi que poderia causar algum tipo de transtorno, né? Assim, do ponto de vista ético, religioso, político partidário. Então, a gente está evitando igrejas e templos religiosos, partidos políticos, associações e clubes de tiro, empresas de assistência pós-vida, empresas que não estão inativas, que não têm mais CNPJ ativa, postos de combustíveis, bares e restaurantes, boates e casas de espetáculos, agremiações esportivas e um tipo de empresa que eu botei ali bem com destaque ali no final, seria aquela que você já viu, né, que a gente já viu na mídia, né, que ela tem um histórico de violação dos direitos humanos. Então, qualquer empresa que tem um histórico de violação dos direitos humanos, a gente tem uma, né, digamos assim, a gente não vai manter relacionamento com elas. Eu não vou falar o nome de todas as empresas que nós visitamos, mas ao todo foram 45 empresas que nós visitamos. Tá? Nessa parte aqui estão as 44 primeiras, perdão, as 22 primeiras em alfabética, tá? Aqui
no próximo slide. As outras, as 22 últimas em ordem alfabética, e eu deixei de incluir uma aí, né, que foi uma visita que eu realizei no exercício 2022. Tá? Eu, assim, fico muito feliz porque eu consegui 45 formulários. Esse trabalho foi muito maior, na verdade, porque eu visitei algumas empresas e que o proprietário, né, o empresário, ele, infelizmente, não preencheu o formulário, então, assim, então eu só posso realmente registrar as 45 com o formulário, mas eu faço aí uma estimativa de que eu tenha visitado, né, 60 empresas durante o meu exercício 2021. Fico muito feliz. Até porque essa é uma atribuição que, pelo regulamento da escola, é uma atribuição dos coordenadores de curso, né? Dos coordenadores de curso, nós temos hoje aí 3 cursos técnicos e uma graduação. Mas eu, no meu entendimento, né, a gente está vivendo um tempo de pandemia, em isolamento social, o meu contato com os coordenadores, infelizmente, não pode ser mais estreito, e eles têm muitas atribuições, eu sei como os professores devem estar muito enrolados com o desenvolvimento das APNPs, né? Então eu tomei a iniciativa de visitar essas empresas e fui muito recebido por essas, e fico muito também feliz de ter colaborado e contribuído com essa atribuição que seria como dos coordenadores de curso. Então, aos amigos aí, professora Alessandra, professor Eros. Grande iniciativa, Alexandre. Maravilha. Você Obrigado, Alessandra. com as empresas. Ótimo. Obrigado, Alessandra. A Alessandra é uma amigaça, né? Assim, então, gostaria então de estender, né, essa atividade aí com meu coração aí todo cheio, né, de carinho para a Alessandra, para o Anderson, para o Eros e para o coordenador do curso de redes, que é o Marcelo Simas. Então, vocês não precisam ter essa atribuição, que eu já estou fazendo essa coleta de empresas para os meninos fazerem estágio. Tá? Aqui, em relação às atividades econômicas, foi fantástico também, porque, embora vocês tenham visto ali que eu criei ali umas empresas que não deveriam ser visitadas por algumas questões éticas, né, por algumas questões assim, para que não haja conflito de interesses, né, religiosos, políticos partidários ou esportivos. Eu tive aqui a felicidade de trabalhar com associações comerciais, clínicas médicas, cursos de idiomas, empresas de energia alternativa, corretoras, assim, foram ao todo, assim, nesse slide, 18 KNAIs, né? KNAI é um código, né, que tem lá né, para você, quando o empreendedor vai lá registrar a sua empresa, ele diz qual é a natureza da atividade econômica, né? Eu não sou da área de negócios, de empreendedorismo, mas eu fui aprendendo um pouco sobre isso. Então, pelo menos de 18 a 20 KNAIs diferentes, né, que são cadastros nacionais de atividades econômicas, atenderam as solicitações do IFRJ para realizar a visita, tá? Tá, então, assim, KNAI, então, nada mais é do que o Cadastro Nacional de Atividades Econômicas. É o que uma empresa pode ser, tá? Então, tudo isso aqui, ó, hotéis, universidades, escritórios de contabilidade, colégio, laboratório, tudo isso são KNAIs, é diferente. No próximo slide, uma vez entendendo também a dificuldade dos coordenadores de não poder participar para fazer o registro de todas as visitas de aproximação, eu tive a felicidade aqui de visitar algumas empresas, né, e tirar um registro fotográfico com elas, né? Né, aqui eu tenho o registro da Universidade Estácio de Sá, da Universidade Unopar, do Porto do Forno,
um laboratório de análise clínicas aqui de Cabo Frio, uma empresa fantástica aqui de energia alternativa que vocês têm que conhecer, que é a Integrare, né? Houve uma reunião ali com a presença da Deise, nossa amiga aí, nossa colega pedagoga, que foi lá no Porto do Forno, tá? Então, teve uma reunião muito bacana também, que foi na Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro, que ela é um órgão estadual, uma autarquia estadual, que tem como finalidade fazer o monitoramento pesqueiro de toda a parte costeira do Estado do Rio de Janeiro, tá? Então, são apenas registros, tá? Fotográficos dessas visitas. Aqui eu fiz duas visitas de supervisão, tá? Uma do Ítalo Pereira Ribeiro da Rocha, que está estagiando no INSS, tá? E botei aí, acho que eu nem acabei de fazer esse slide, que pecado. O professor Rafael de Oliveira Costa, botei a fotozinha dele aqui, que ele é o coordenador, né, o orientador, né, do Ítalo, e o Luiz Felipe Pimentel Sampaio, que está estagiando na Razão Organização Contábil, e o orientador dele, que eu não achei uma foto bonitinha para colocar aqui, foi o professor Anderson, né, Alves Albuquerque, tá? Agora eu vou entrar numa partezinha um pouco, né, assim, estatística, né, em relação a essas visitas que eu realizei, né? Então, a cada visita de aproximação, eu apresentava, né, mostrava um questionário de aproximação, para a empresa responder e a gente conhecer melhor um pouquinho melhor das empresas, tá? Então, nesse primeiro slide, né, da parte estatística, em relação à quantidade de empregados, 21 empresas foram consideradas empresas microempresas, né, porque apresentaram até 20 funcionários, tá? 21 empresas, então, apresentou até 20 funcionários. 10 empresas de pequeno porte, né? De 21 a 50 funcionários. Empresas de médio porte, ali em amarelo, de 51 a 100 funcionários. E grandes empresas com mais de 100 funcionários, apenas 6. Ali o próximo gráfico, de quantos estagiários você pretende contratar por ano? 18 empresas disseram que pretende contratar 1 ou 2 por ano, e 17 disseram que não tem previsão para contratar estagiário. Quando eu perguntei se eles conheciam a matriz dos cursos do FRJ, a grande maioria disse que não conhecia. E quando eu perguntei se eles desejavam conhecer as matrizes, 18 empresas disseram que desejaram sim conhecer as matrizes, e 13 não manifestaram conhecer as matrizes dos nossos cursos. Interessante, com relação a línguas estrangeiras, 33 empresas consideravam importante que os estudantes tivessem línguas estrangeiras, né, com algum conhecimento de língua inglesa, né? Não, perdão, 7 consideraram importante ter conhecimento de língua inglesa, e 33 empresas não consideraram importante ter conhecimento de língua inglesa. Com relação à língua espanhola, isso é muito triste também, porque isso aí me incomodou bastante, né? Porque, assim, nenhuma empresa, né, por mais que nós vivemos no município, né, aqui em Arraial do Cabo, que a gente recebe turistas de várias partes do mundo e da América Latina também, nenhuma empresa demonstrou interesse em estudantes que tivessem conhecimento de língua espanhola. Eu fiquei muito triste com esse resultado. Uma outra coisa que diz respeito à inclusão, por exemplo, é que apenas uma empresa fazia questão de ter um estagiário que conhecesse a língua brasileira de sinais, né? Isso também me deixou muito triste. Tá? Em relação ao inglês técnico, né, para ser utilizado para uma determinada atividade econômica, 8 empresas disseram que sim, que gostariam de ter um estudante com o inglês técnico, e 32 não faziam questão desse conhecimento. Em relação aos conhecimentos de informática,
As empresas deram mais importância para os conhecimentos de informática do que para as línguas estrangeiras, e isso ficou bem claro, né? Então, em relação a editores de texto, 20 gostariam que os estudantes tivessem conhecimentos e 20 disseram que não era preciso. Com relação às planilhas eletrônicas, 24 empresas disseram que era legal, que os estudantes tinham que ter esse conhecimento, e 16 disseram que não era necessário. Em relação aos softwares, né, para apresentação de slides, 16 empresas faziam, né, alguma questão, né, que os estudantes tivessem, né, conhecimento dessa ferramenta, né, do PowerPoint e outros, enquanto que 24 empresas não faziam questão. Em relação a outros conhecimentos diversos, 6 empresas afirmaram, né, que seria necessário que o estudante tivesse outros conhecimentos e 34 disseram que não. Vamos lá. Interesse em celebrar convênio, vamos lá. 34 empresas disseram que tinham interesse em celebrar convênio conosco. Isso, para mim, foi muito positivo, foi muito gratificante. Com relação ao seguro contra acidentes pessoais, quando eu dizia na entrevista lá, da visita, que o UFRJ já apresentava uma pólice, as empresas, de um modo geral, elas praticamente embarcavam já nessa ideia de que o UFRJ já tinha uma pólice e elas não iam fazer uso dessa, né, dessa ferramenta, elas não iam contratar uma pólice de seguro para isso. Tá? Então, nesses casos, assim, se a empresa firmar convênio de estágio com o FRJ, o seguro ficaria por conta da gente mesmo, tá? E não dos empresários. Vamos lá, em relação a disponibilidade, né, a possibilidade de disponibilizar bolsas para os nossos estudantes. 23 afirmaram que sim, né, que poderiam disponibilizar a bolsa para os nossos estudantes. 10 disseram que não tinham condições de disponibilizar a bolsa para os nossos estudantes. Em relação à possibilidade de alimentação para os estudantes, 29 empresas disseram que não tem como garantir alimentação para os nossos estudantes. Tá? Então, essas foram respostas que foram dadas durante a nossa visita de aproximação por meio dos nossos formulários. Tá? Com relação ao transporte, 18 empresas afirmaram que não tinham condições de dar transporte para os nossos estudantes, 7 disseram que vai dar transporte da própria empresa e 8 vão dar vale transporte. Nenhuma empresa entrevistada vai fornecer assistência médica para os estudantes, nenhuma delas. Tá? 34 responderam não e 6 não responderam essa pergunta. Em relação ao material de comunicação que nós temos aqui, 13 empresas afirmaram já ter recebido o folder da instituição de alguma forma, 20 disseram não ter recebido. E em relação à minuta de convênio, que é a minuta, que é o documento base que serve para a gente fazer o convênio de estágio, 25 empresas receberam a minuta e 10 não receberam a minuta. Questões aí de gênero, idade, infraestrutura e a recomendação. Eu tive que dar um parecer no final para algumas empresas, tá? As empresas têm preferência por algum gênero específico? 32 disseram qualquer um. Uma pretende contratar indivíduos do sexo masculino, uma pretende contratar indivíduos do sexo feminino e nenhuma pretende contratar essa questão de outros gêneros, né? Que tem um decreto, né, que estabelece que nós, como instituição federal, nós somos obrigados a reconhecer o nome social e a identidade de gênero dos nossos estudantes, tá? Então, nos nossos formulários, eles precisam ser reformulados, né? E essa questão de outros gêneros, eles devem constar também, tá? É uma adaptação que o nosso questionário também tem que ter. Em relação à preferência com relação à idade, 19, né, afirmaram que esse estagiário pode ser maior de idade, 14 disseram que esse estagiário pode ser menor, e 7 empresas não responderam.
Condições de infraestrutura, né? Eu analisei a condição de infraestrutura dessas empresas, 18 tiveram ótimas condições, 14 tiveram boas condições, 6 regulares e 2 empresas tiveram condições ruins. Eu recomendei 38 empresas para fazer convênio conosco e fui obrigado a reprovar 2 empresas, tá? Aqui eu não coloquei o nome das empresas, eu coloquei, né, a logomarca, né, das empresas que fecharam parceria conosco, foram 16 ao todo, mas eu já tenho 3 agora, em exercício 2022 já, então até agora nós temos 19 convênios de estágio, tá? Então aqui está a Associação Comercial de São Pedro, a Pousada do Bispo, o Escritório Charles Machado, a Código Kids, Colégio Silva Serpa, PH Assessoria, Instituto Federal Fluminense, Jardim Escolar Arca de Noé. Essa empresa Krasner é uma empresa de, como é que se diz? De energia alternativa. LVT é laboratório. Esse Observatório Social é um órgão fiscalizador das contas públicas. ORJ é escritório de gestão tributária. Mais uma pousada, né? A pousada Porto Praia em Arraial. A Razão, organização contábil, já fechou convênio conosco e já está oferecendo estágio para a gente, é o aluno Luiz Felipe Pimentel Sampaio, a Unopar de Cabo Frio e a Viasol, corretora e administradora, tá? Próximo slide. Esses são convênios de desconto, é aquele e-mail que eu costumo mandar para os alunos e para os servidores, informando das nossas parcerias comerciais. Então, a gente tem desconto aí na Cultura Inglesa de São Pedro da Aldeia, né? Na Wizard de Cabo Frio, na Cultura Inglesa de Araruama, na Cultura Inglesa de Saquarema, no Laboratório Vitor Travassos, na Pousada do Bispo, no Colégio Silva Serpa e na IASIG, né? Curso de idiomas em São Pedro da Aldeia. Está faltando aí uma logomarca aí de uma empresa que a gente acabou de fazer, né, o convênio de desconto, que é uma clínica de fisioterapia, a Profísio de Arraial do Cabo. Ela está localizada na Avenida Marechal Floriano, em Arraial do Cabo. Tá? Só que essa apresentação eu elaborei antes do fechamento, tá? Mas, na verdade, a gente já tem mais uma empresa, né, conveniada, né, para dar desconto para a gente, tá? Que seria a Profísio, tá bom? Aqui nós temos hoje esses estudantes em estágio, a Vitória no INSS, tá? Ela conseguiu por meio do CIE, o Ítalo Pereira, né, que hoje já está fazendo 1 ano, né? O Ítalo Pereira está terminando o estágio dele agora, né? Lá no INSS também. Eu vou entrar em contato com ele para saber se esse estágio vai ser renovado ou não. Ele pode ser renovado, uma vez que o Ítalo só vai se formar em 2023. Ana Carolina está fazendo estágio no Ministério Público do Rio de Janeiro. Ela conseguiu também por meio do CIE. A Maria Eduarda, ela está fazendo estágio na Amor Saúde, Cabo Frio, Clínica Médica. Ela conseguiu esse estágio pela Superestágios. O Renan Gabriel da Silva está estagiando na Viasol, corretora e administradora. O convênio foi feito diretamente pelo FRJ, sem a presença de intermediários. A Ivine, se eu estiver falando errado, ela me corrija depois, tá? Ivine Marieva Lemos está fazendo estágio na Advocacia Geral da União, foi por meio do CIE, e o Luiz Felipe está fazendo estágio na organização contábil, o estágio dele também foi feito, foi celebrado diretamente com a gente, sem a presença de intermediários, tá? Além de estudantes em estágio, a gente tem estudantes em jovem aprendiz, tá? Que é um modelo de contrato de trabalho um pouco diferenciado, semelhante a uma CLT, mas é um pouco diferenciado, porque é uma obrigação que as empresas têm que ter, dependendo do porte da empresa, ela é obrigada a ter
nos seus quadros um determinado número de jovem aprendiz, e ao contrário do estágio, que a idade mínima é 16 anos, no caso do jovem aprendiz, a idade mínima é de 14 anos, tá? Então, nós temos a Lara de Almeida, no consórcio intermunicipal Lago São João, ela conseguiu esse jovem aprendiz por meio do CIEE. O Nicolas Paz e o Cauã dos Santos estão fazendo jovem aprendiz na Universidade Veiga de Almeida. E eles conseguiram por meio do SENAC, né? Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. Tá? Vou falar um pouquinho dos egressos agora, tá? Mais os gráficos, eu vou tentar não me alongar nesses gráficos para não deixar o nosso trabalho enfadonho, né? Mas os egressos, quando saem aqui do nosso campus, eles têm que preencher chamado formulário de egresso, para a gente conhecer esse egresso e formular políticas públicas para poder ajudar esses egressos a ingressarem no mercado de trabalho. Essa é a finalidade. Nós temos um núcleo lá na reitoria e em cada camp, que são chamados núcleos de acompanhamento de egresso, os NAI, né? E o NAI central, a gente forma com integrantes da reitoria e de outros campi, e o NAI local é formado por mim e por outros membros aqui da nossa comunidade aqui de Arraial do Cabo. Como, por exemplo, o nosso técnico aí da área de TI, né, o Gessé Benevenuto, que estudou em outro campus, fez técnico em manutenção e suporte em outro campus, e hoje é nosso servidor aqui efetivo, graças a Deus que a gente tem o Gessé aqui, que é uma excelente pessoa, um excelente profissional. Tá? Então, os egressos, na verdade, o campus Arraial do Cabo já formou mais de 500 egressos. Hoje, eu já mandei esse formulário para 525 egressos, tá? Então, egressos por curso, o curso que mais contribuiu para esse quantitativo foi o curso técnico em informática, com 120 indivíduos. Por gênero, lembra daquele decreto que eu falei, que a gente é obrigado a reconhecer as pessoas com o uso do nome social e a questão da identidade de gênero de pessoas travestis e transexuais? Então, agora a gente deve incluir no nosso formulário mais uma aba, tá? Mas até o momento, nenhum egresso se identificou como travesti ou transexual. 84 do gênero masculino, 92 do feminino. Estágio, uma coisa que pode aparecer, aparentemente, né, assim, que esse resultado não é bom, não é satisfatório, porque 145 não estagiaram, 31 só estagiaram, mas os nossos cursos, de um modo geral, eles não apresentavam o estágio como uma forma, né, assim, não era obrigatório, né? Então, por isso, muitos dos nossos estudantes saíram das nossas fileiras sem estagiar, tá? E também me preocupou esse resultado, porque só 53 dos egressos que foram consultados trabalham e 123 disseram que não estão trabalhando no momento. Mas isso também tem um outro fator, né? Porque os nossos estudantes, assim, pelo que eu identifiquei durante a pesquisa, eles não só estudaram para poder se inserir no mercado de trabalho, mas também para ter uma boa nota no Enem e ingressar no curso superior. Talvez isso justificaria um número pequeno de egressos sem trabalhar no momento. Talvez eles estejam na graduação. Tá? 148 egressos não foram aprovados, né, em nenhum concurso público, somente 24. 103 deles, 67 deles pretendem atuar na área de atuação, 63 não pretendem. Egressos que já atuam, né, neste momento, agora em 2021, na área de formação, somente 22. Em 2021, 150 egressos não atuam na área de formação. E com relação a essa pergunta, o curso que você fez foi fundamental para a tua inserção para aqueles, né, que conseguiram, de alguma forma, se inserir no mercado. Então, 92 responderam que sim,
e 72 responderam que não. Vamos lá para a próxima. Tem esses gráficos, mas eu vou tentar agora tentar ser mais sintético, né, para que a gente possa observar outras partes do nosso estudo. Essas respostas, assim, eu costumo dizer que elas servem como um indicador de qualidade do nosso trabalho, né? Em relação às disciplinas ministradas, 87 disseram que as disciplinas eram excelentes, né? E 72 disseram que eram boas disciplinas, né? Que o conteúdo delas realmente foram satisfatórios, né? Em relação à preparação para o mercado, a gente, assim, 59 disseram que essa preparação era uma boa preparação e 68 disseram que é uma preparação regular. Então, a gente está vendo aqui quais são os nossos pontos mais fortes, quais são os nossos pontos mais fracos. A atuação do corpo docente. Olha, fantástica a atuação do nosso corpo docente. 88 disseram que a nossa atuação do nosso corpo docente é excelente, e 76 disseram que a atuação do nosso corpo docente é boa. Condições de infraestrutura, 90 consideraram as condições de infraestrutura do nosso campus, né, boas, né, e 47 consideraram as condições regulares. Aqui, ó, em relação ao que eu falei anteriormente, encaminhamento ao estágio e supervisão do estágio. Os alunos não faziam estágio, então eles tinham uma avaliação um pouco negativa. Então, eles disseram normalmente que, ou no caso, né, do encaminhamento, 71 disseram que o encaminhamento era ruim e 25 não respondeu. E 61 disseram... Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Ô, Alexandre, faltam 15 minutos, tá bom? Tá, querida, pode deixar, já estou terminando, tá? 61 disseram, por exemplo, que a supervisão do estágio era ruim e 37 não responderam. Mas olha só, eu botei chamando a atenção aqui, que esses estágios não eram obrigatórios. Então, os alunos, na verdade, nem precisariam avaliar, né? Porque uma vez que eles não realizaram estágio. As nossas atividades de pesquisa e extensão tiveram um desempenho similar, né? Semelhante. Aqui também um pouco da avaliação dos nossos estudantes, dos nossos egressos, quanto à assistência estudantil, COTP, coordenação de curso e comunicação e publicidade no FRJ. Tá? Eu vou andar um pouquinho mais rápido. Mas, assim, outros itens que forem avaliados, tá? O IFRJ como um todo, o curso que esse menino realizou, os conhecimentos teóricos e práticos. Aqui. Aqui eu achei fantástico, né? Vale a pena destacar esse slide aqui, em relação à qualificação do corpo docente. Os nossos docentes estão realmente de parabéns, 141%, 141 indivíduos disseram que a qualificação do nosso corpo docente era excelente. Isso aí é de um orgulho aí extraordinário para a gente, tá? Vamos lá, vou passar para o próximo slide. Além das atividades da COIEE, nós desenvolvemos outras atividades. Eu fui convidado pelo projeto Vida e Carreira na Escola Disneyland, Colégio Silva Serra, em que eu participei de uma roda de conversa com outros atores sociais, né, com a Marinha do Brasil, com a representante do SEBRAE, para falar um pouco sobre carreira, e aqui eu pude falar um pouco sobre as possibilidades de carreira, né, que o IFRJ oferece à comunidade, através de seus cursos médio-técnicos e através da sua graduação. Bem, isso aqui foi um convite, né, que o nosso diretor-geral nos fez aqui para elaborar uma logomarca para o nosso curso de pós-graduação em tecnologias digitais, aplicadas ao ensino. Então, eu fiz 2 modelos, espero que, né, tenha sido útil, né, que a pós-graduação possa usufruir da melhor forma possível essas logomarcas. Aqui eu não vou ler tudo, mas, assim, para também poupar um pouco, né, do tempo dos coordenadores de curso, que são extremamente atarefados,
eu estudei o plano pedagógico dos cursos, né? Vi quais eram as principais atividades, realizações, as principais, digamos assim, atividades, né, que o estagiário pode fazer. Então, eu elaborei, juntamente assim, com o aval dos coordenadores, o que seria um plano de curso para o curso técnico em informática, para botar nos termos de compromisso de estágio, tá? Visto que muitas empresas não têm a menor ideia de como começar, né, um termo de compromisso de estágio, então eu fiz isso com o aval dos coordenadores, aqui está o de informática. O próximo slide está aqui, está o de meio ambiente, também não vou ler tudo, quem tiver curiosidade depois pode me procurar. Nós divulgamos essa oportunidade de jovem aprendiz na Universidade Veiga de Almeida. 2 dos nossos estudantes entraram para esse programa de jovem aprendiz. Em relação às oportunidades divulgadas, nós divulgamos oportunidades de trabalho na Prolagos, no ICMBio de Arraial do Cabo, na Reseximar, na Reserva Extrativista Marinha. Nós divulgamos oportunidade de trabalho no Serviço de Água e Esgoto de Rio das Ostras. E divulgamos uma outra oportunidade de brigadista e prevenção e combate a incêndios florestais no ICMBio de Rio das Ostras. Aqui está uma outra divulgação de oportunidade de trabalho. A Escola Código Kid de Araruama, ela estava ofertando, né, uma vaga para instrutor de informática e programação em C++, tá? Não sei se já houve a contratação. Eu peço sempre para esses egressos me darem um retorno, mas nem sempre isso é possível. Bem, aqui eu fui convidado pela Associação Comercial e Industrial de São Pedro da Aldeia para apresentar o IFRJ e as formas, né, de estágio que nós podemos realizar com as empresas locais. São Pedro da Aldeia é um município aqui que tem se desenvolvido economicamente muito bem. A CIASPA, né, a Associação Comercial de São Pedro da Aldeia, ela é muito parceira nossa. Para vocês terem uma ideia, eles desenvolveram conosco essa arte totalmente gratuita, sem nos cobrar nada, para nós distribuirmos para as empresas conveniadas da CIASPA para divulgar o IFRJ e celebrar convênio de estágio. Estou terminando, peço muito obrigado a vocês que estão me aturando até agora. Tá? Nós elaboramos esses kits para presentear as empresas, tá? Com a squeeze, com uma pastinha, com uma caneta, entendeu? Com uma camiseta. Tá? Isso é entregue no início do ano. Depois eu vou até conversar com o pessoal de compras para a gente, ano que vem, fazer um processo de compra para poder fazer novos kits para patrocinar, para presentear as empresas. Um outro evento importante que eu participei também foi a posse do Comitê de Bacia Hidrográfica Lago São João, que nós fomos eleitos como membros da sociedade civil, instituições de ensino, pesquisa e extensão. Então, das 3 instituições daqui que tem esse perfil, ficamos nós, o Instituto Federal do Rio de Janeiro, campus Arraial do Cabo, a Universidade Veiga de Almeida de Cabo Frio e o Instituto Federal Fluminense de Cabo Frio. Por fim, eu ainda arranjei tempo para participar esses 8 congressos. Lembrando que o meu exercício está aí, ó, de 1º de dezembro de 2020 a 30 de novembro de 2021. Então, estou pegando aqui até a nossa 10ª semana, que foi um sucesso, e por aí eu fui, né, participando de congressos na área, né, de meio ambiente, na área de gestão de recursos hídricos. Tá? Então, por último, está aqui meu slide de encerramento. Muito obrigado a todos vocês que se disporam, né, a ficar me ouvindo um pouquinho para eu falar, né, das nossas conquistas. Agora eu estou aí, né, à disposição de todos vocês. Podem perguntar o que quiser. Muito obrigado mesmo por terem me ouvido. Alexandre, quer lançar a pergunta aí no chat? Ih, caramba, tem a pergunta. Pois é, a nossa amiga Shirley. Shirley Alexandre,
Perguntou o pessoal se tem alguma pergunta. Eu, Nossos estudantes presentes aqui. eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta. Estou totalmente à disposição para responder aí a vocês no que for necessário. Se tem algum estudante ainda no anseio aí para algum estágio, por algum emprego, venha conversar conosco. A nossa coordenação passou no primeiro ano com muito sucesso. Eu tenho certeza que nós vamos passar agora o próximo exercício 2022 também, crescendo Eu bastante. tenho uma pergunta. Oi, Júlia, pode perguntar. Pode falar? Pode, No querida. meu antigo colégio, que eu vim transferida, lá funcionava da seguinte maneira. Quando você estava perto de se formar no penúltimo período, que lá são anos, não é período, mas vou trazer como se fosse aqui, a gente tinha a opção de, se a gente fizesse estágio, a gente não faria TCC, porque o estágio cobriria essas horas. Aqui funciona dessa forma, ou se fizer estágio, tem que fazer o TCC de toda forma? Olha, os nossos estágios, Júlia, eles não são obrigatórios, não são obrigatórios. Essa pergunta sobre o TCC não tem muito a ver com a nossa coordenação. Eu vou pedir que alguém, talvez o Davi, talvez a Chile, responda. Eu não sei. Nós temos a nossa graduação. Agora, nos cursos técnicos, eu acredito que não tenha TCC, não, querida. Pela minha experiência, Olha só, eles no final têm uma disciplina, se eu não me engano, é dada pelo professor Marcelo Simas, que eles fazem uma espécie de TCC, sim, né? Ou apresentam um produto, entendeu? Tá na grade do pessoal do curso técnico, entendeu? Agora, com relação ao estágio, a gente não tem essa disciplina nas grades dos nossos cursos. Então, por isso, o estágio ele não é obrigatório. Então, toda vez que a gente consegue um estágio, a empresa ela tem que remunerar. Ela é obrigada a remunerar por conta da não obrigatoriedade. perfeito, Davi. Obrigado pela sua contribuição. Deixa eu ver quem está. Alessandra, querida, coordenadora do curso técnico em meio ambiente, você quer fazer algum uso da palavra? Então, Alexandre, acabei de colocar aqui, gostaria de parabenizar, não sabia, assim, olha que nesse cenário de pandemia foi feito tudo isso, né? Assim, essas parcerias, todo esse levantamento que você fez, bem legal, se você puder disponibilizar para a gente depois, né? Esse quantitativo que foi feito, realmente, eu sabia que muita coisa tinha sido feita, né? Que o Davi tinha colocado, assim, sobre o teu trabalho, mas legal esse levantamento que foi feito, realmente eu não sabia, né? Assim, essas parcerias, quantas locais que vocês conseguiram desconto, né, para cultura inglesa. Olha que legal, gente, para vocês alunos aí, né? Quanto foi exatamente Davi, o que foi o que nós conseguimos avançar, né, sob a coordenação do Alexandre aí, te parabenizar. E se você puder disponibilizar tudo isso para a gente, excelente. Obrigado, querida. Eu vou mandar para vocês via e-mail mesmo, institucional, tá? Essa apresentaçãozinha. Bem, a Shirley. Só para contribuir aí com a pergunta da Júlia, ano passado a turma do último período, né, do ano passado, que apresentou o TCC, ela apresentou também o trabalho na semana acadêmica. E o pessoal da inovação do IFRJ, inclusive, participou. O professor Botelho, inclusive, também abriu mão da apresentação dele. Ele tinha uma atividade para apresentar, mas ele achou tão interessante o trabalho desenvolvido pelos alunos, sob a coordenação do professor Marcelo Simas, que ele abriu mão do tempo dele para oportunizar esses alunos. E o setor de inovação do IFRJ acabou convidando essa turma para desenvolver o trabalho numa parceria com o campus de Realengo, porque foi sobre a medição de glicose, alguma coisa nesse sentido. E Realengo é o campus voltado para a área da saúde. Então, esses alunos acabaram também sendo convidados para essa parceria.
Só para falar aqui Boa que a noite, eu tenho Shirley... uma dúvida aqui. Pode falar, Pedro. Eu fiz o ensino técnico, né, o médio, aí no campus, me formei e agora eu estou na graduação. E aí eu estou procurando algum estágio e eu fiquei meio na dúvida, tipo, tem chance de eu aqui na graduação conseguir tudo normal? Como funciona? Tem, Pedro, claro que tem. Como eu falei, existe no regulamento novo uma recomendação que o estágio seja feito até no penúltimo período, entendeu? A partir do penúltimo período. Mas não existe nada, né, nenhuma contraindicação de que ele seja feito logo do início. Isso vai depender muito das empresas. Por isso, meu trabalho de fazer cadastramento das empresas, entendeu? E tive muita coisa para fazer, muita coisa para minerar, assim, para extrair nesse primeiro ano. Eu tenho certeza que em 2022 surgirão mais oportunidades para vocês, tanto no médio técnico como na graduação, tá? Tá bom, obrigado. Mais alguma pergunta, pessoal? Quer que eu faça a pergunta do sorteio? Sim. Então, olha só, o brinde também é o mesmo de ontem? Pode ser um colar. O brinde, a premiação é o mesmo de ontem? Pode ser. Como aqui acho que a maioria dos alunos são do ensino de meio ambiente, né? Os alunos que estão aqui presentes são de qual curso? Eu sou do de informática. Então, a gente tem dois cursos, dois tipos de brinde. A gente pode brindar com colar, que foi feito pela artesã, a Cleuzinha, não sei se vocês conhecem, é uma líder comunitária de Arraial do Cabo, ou então uma trilha ecológica, que faz o percurso Praia do Forno. Então, como é que vai ser essa questão do sorteio? Você quer que eu lance duas perguntas? Não, ontem a gente sorteou, foi a trilha, né? Foi a trilha. Então, vamos sortear hoje a peça de artesanato da Cleuzinha. Eu só acho que a trilha, assim, ela é mais... o colar ele é um pouco mais voltado mais para o público feminino, né, Shirley? Assim, a trilha seria mais universal, né? Então, A gente pode deixar a trilha mesmo, né? Então tá. Pode deixar a trilha. Então, pessoal, teve uma fala minha lá que me deixou muito contente, que foi com relação à nossa avaliação, né? Aquele índice nosso lá de qualidade. E teve um objeto lá, um gráfico que me chamou muita atenção, que foi em relação à qualidade, a qualificação dos nossos docentes. Aí vai ganhar, né, aquele que responder primeiro. Não precisa ser o valor exato, não. Quantos alunos, quantos egressos responderam que consideraram excelente a qualificação do nosso corpo docente do campus Arraial do Cabo? Quantos egressos responderam achar excelente a qualificação dos nossos professores? Pode ser um valor aproximado, não precisa ser. Quem mais se aproximar ganha a trilha. O pessoal pode chutar, tá? Não tem problema não. Daqui a pouco eu vou chutar. O pessoal ficou tímido agora. Então, vamos fazer outra pergunta? É que eu tenho que sair dessa atividade aqui, que a outra já está no horário da próxima. Tá. Quantos cadastros, né, nacionais de atividades econômicas nós visitamos? Quantos quinais? Quais eram os perfis das empresas? Quantas empresas, perfis de empresas diferentes nós visitamos durante essa jornada? Ô, Manuela leva a trilha. Ganhou, acertou. Parabéns, Manuela, pela trilha. A Manuela está arrebentando. Eu tenho visto a Manuela em todas as atividades. Manuela ganhou aí, né, essa trilha aí, ecológica, sustentável, né, da prainha até
da Praia dos Anjos até onde, Shirley? Seu microfone está desabilitado, Sheila. Da Prainha Praia do Forno. Depois eu vou fazer o contato com a Manuela, porque ela deve ter preenchido a ficha de inscrição no evento. E lá tem um e-mail. Aí eu vou entrar em contato com ela, tá bom? Pessoal, aqui eu me despeço, que eu já tenho uma outra atividade, tá? Tá ótimo, eu que agradeço mais uma vez. Eu agradeço a todos aqui que estão participando. Tira a foto aí, tirando um print aí. Tirei alguns aqui durante a apresentação, tá bom, depois então encaminho para você. Tá bom, tá ótimo, tá? Um grande abraço a todos. Tchau.